Estamos aqui com Dona Gisele, dona da Criarte. Ela tem feito muita fama em América, Araraquara, região, devido ao diferencial, as cores, o capricho, o modo de montar, comprometimento, atendimento, pré, pós. Como é que você sabe? Porque eu fiz vários eventos com ela. E ela tá sempre ali solícita quando os fotógrafos chegam, né? Ela muito solícita, bem arrumada, chega na minha decoração, tá precisando de alguma coisa. Você entendeu? É outra pegada. Gisele da Criarte é outra pegada em decoração. Então, vai lá, Gisele, pode deixar uma mensagem aqui pro pessoal. Olá, eu sou a Gisele da Criarte. Primeiramente, muito obrigada, Paulo, pelo convite de fazer parte desse trabalho maravilhoso. Nada. Dona Gisele, ó. Fiquem tranquilos que o podcast é rápido. É podcast rápido, pode ficar tranquilo. E as perguntas são uma atrás da outra, para você que quer realmente contratar decoração. Gisele, local de atendimento, onde você atende? Paulo, noivas eu procuro atender em casa. Eu prefiro, porque assim, o tempo é mais longo de atendimento, então eu prefiro atender em casa. E na grande maioria das festas eu falo pelo celular mesmo, pelo WhatsApp. Como assim noivas é melhor atender em casa? Por quê? Porque elas passam um tempo maior comigo, são mais detalhes, então eu prefiro atender elas pessoalmente. Sim, noivas têm mais detalhes do que de repente um aniversário infantil. Exatamente. E aniversário de 15 anos também, tá um meio termo, né? Exatamente, é isso. 15 anos, decoração de 15 anos. A pessoa contrata lá uma decoração e casamentos. Estão beirando o mesmo projeto? Estão quase o mesmo gasto? Quase a mesma coisa? Então, a festa de 1 ano também tomou uma dimensão diferente de uns tempos para cá. Então, assim, festas de 1 ano, 15 anos e casamento estão basicamente na mesma proporção. Mesma proporção de casamentos até Exatamente, exatamente. Tem festas de 1 ano, por exemplo, que chegam a ser mais elaboradas que um próprio casamento. Meu Deus! O curioso é isso. Então, é um mundo de possibilidades, né, na decoração. Sim. Ela tem muito capricho. Você entra nas redes sociais dela, está escrito Criarte. E aí nós vamos falar um pouquinho do que todo mundo quer saber. Valor, é caprichado? É. É inovador? É. É limpinho? Cheirosinho? É. E valores? Quais são você pode falar valores das decorações? Como que funciona valores, Gisele? Então, Paulo, é uma questão assim muito complexa quando a gente se trata de valores de um trabalho que a gente lidar com sonhos. E o que acontece? Como são festas personalizadas, esses valores vão se encaixando no perfil de cada cliente. Alguns querem mais detalhes, quer um projeto maior, mais elaborado. Outras pessoas querem uma coisa mais simples. Então, a gente vai adequando aos valores de acordo com cada sonho, né? Você já recebeu algum pedido de orçamento, assim, muito, assim, diferente? Muito diferente, voltado pro lado engraçado, voltado pro estranho, voltado de algo que não dava nem pra executar? Já. O que você pode falar aqui? Não precisa nem citar nome. Não, sim, posso. Uma cliente me pediu um orçamento e o que acontece? Na verdade, ela me pediu orçamento e eu demorei um tempo, né? Fui falando com ela e tudo, eu descobri que esse orçamento, ele era para Balneário Camboriú. Eita. É engraçado isso. Mas eu não tinha prestado atenção no DDD dela. Então, assim, a gente fechou a festa e esse orçamento, acho que 10 dias antes de executar, eu descobri que era de Balneário Camboriú. Mas você tinha fechado, então? Tinha fechado. Aí você teve que ir? Não! Teve que cancelar. Aí teve que cancelar, porque eu não atendo o raio, eu atendo a nossa região aqui. Alguma coisa diferente que a cliente pediu pra você montar? Não sei se é estranho, mas pediu pra me montar uma decoração no motel. E a festa foi no motel? Foi. Tinha Bem convidados íntimo. ou era só um casal? Não, era... Não me lembro, mas eu acho que umas 6 pessoas só. 6 pessoas dentro de um quarto? Aí, mas depois eu não cheguei no local. Eles pegaram umas peças comigo e levaram. Não, essa foi diferente mesmo. Não tava esperando isso aí, não. Nossa, meu Deus do céu. Qual é o seu nicho de trabalho? Ele é bem amplo.
E o que acontece? Eu trabalho com batizados, casamento, noivado, chá de bebê, chá revelação também, que tem ganhado um espaço diferente no mercado, 15 anos. Então a gente faz bastante coisa, tudo, né, na verdade. Formas de pagamento. O pessoal está curioso para saber formas de pagamento. Formas de pagamento. Eu peço 30% do valor da festa no ato do fechamento do contrato. Sim. Feito isso, depende da data da execução do projeto, o cliente ele pode escolher se ele quer pagar até a data do evento. Então, o valor da festa ele deve estar pago até o dia do evento. Seja Sim. cartão de crédito, seja Pix, dinheiro. Então, ele pode considerar a sua condição de pagamento até a data do evento. O que agregar nas festas, Gisele? Como a gente, igual eu te falei, a gente se trata de sonhos, então assim, de repente eu atendo algum cliente que vê na minha página e fala, olha, eu quero essa festa. Só que assim, às vezes eu mudo bastante coisas, por exemplo, eu não gosto de fazer o que eu já fiz, eu gosto de sempre inovar. Então eu gosto de adaptar o que a pessoa quer. O que agregar nas festas? Por exemplo, se você quer um determinado tema, estou falando da festa infantil. Então a gente consegue, alguns determinados temas, a gente consegue agregar mais coisas. Mesas, estrutura, arcos de bexiga. Então, assim, elas não são únicas, elas podem tomar dimensões que até o cliente deseja. Sim. Pode ser, no mesmo tema, a gente pode montar uma festa pequena, uma festa média e uma festa grande. Então, a gente vai agregando valores a esse trabalho. Ouvindo ela conversar aqui, você percebe, já conheço ela, você percebe que ela é uma consultora. Eu quero isso aqui. Tá bom, fica 300, tá bom. E dane-se. Se o espaço era muito grande, daria para fazer algo maior e ninguém dá ideia. A pessoa só quer vender rápido, parece que tá desgostoso da vida. Ela não, ela é uma consultora, entendeu? Ela vai te auxiliar. Por quê? Gisele, as pessoas não são obrigadas a conhecer de decoração, né? Exatamente. Para isso serve você, né? E aí você vai dar todas ali as ideias Um necessárias. upgrade naquilo. Ela vai dar um upgrade, ela falou certo aí. Gisele, o que está incluso nas decorações? Toda a estrutura da decoração. Flores, painéis, tudo isso está incluso na decoração. Depende o que a pessoa quer também. Gi, vou fazer o meu casamento e eu quero que você inclui cadeiras, toalhas, centros de mesa, tapetes, enfim. Então, tudo é acordado com o cliente. Sim. Tá? Então, de acordo com cada contrato, a gente vai incluindo o que atende determinados clientes. Porque o que acontece? Algumas pessoas já me procuram com parte da festa fechada. Eles acabam contratando serviços por fora e eu acabo entrando, um exemplo, somente com a decoração. Outras deixam tudo na minha mão. Então, eles já chegam no local e já está tudo lindo, maravilhoso, tudo executado. Como assim outros deixam tudo? O que seria esse tudo? Deixam para você resolver? Tudo. Ele chega no local do evento, então a mesa já está montada, toalhas montadas, centros de mesas, os doces já estão posicionados, né, nas louças. Então tá tudo completinho. Ah, tá. E que horas, Gisele, você retira a decoração? Então, isso eu também acordado de acordo com o local onde a gente monta a decoração. Então, tem um alinhamento de acordo com minha agenda, porque pode acontecer de ter outros eventos no mesmo dia. Então, a gente faz um alinhamento das festas que vão começando primeiro, a gente vai montando primeiro. E depois a gente vai retirando dessa mesma maneira. Algumas chegam a ser retiradas no outro dia. Tudo alinhado com o cliente e com o fornecedor do local. Em caso de quebra de utensílios, esses vasos bonitos, como que é o procedimento? Essas peças, elas são colocadas em contrato, né? Tudo que a pessoa escolheu. Em caso de quebra de peças, principalmente de porcelana, aí o cliente arca com essa despesa. Então tá aí, noivas, você tem que ficar esperta com crianças, né? Exatamente. Ficar esperta principalmente com crianças que elas fazem sem querer. Gisele, então, aquela coisa que você estava explicando agora. Vocês já deixam o espaço todo arrumado? Na grande maioria, sim. Na grande maioria dos casos, sim. Deixa tudo arrumadinho. Exatamente, a gente até prefere, porque quando o
o cliente ele contrata, um exemplo, vários fornecedores, então tem que ter aquela sinergia entre um fornecedor e outro. Por exemplo, eu dependo da cadeira estar no lugar para eu montar a decoração. Então, quando acontece de eu ser responsável por toda essa demanda, Sim. então o resultado ele acaba mais rápido, é mais eficiente, mais eficaz, e eu assumo o compromisso de entregar um resultado completo. Sim, sem citar nomes, que o povo gosta da polêmica. Já teve algum problema com o fornecedor? Pode citar a história mais cabulosa, só não precisa citar nomes. Já, Paulo, já teve. E como é meu nome que está em jogo, eu fiquei ali até o final. Já teve um caso de um casamento atrasar 2 horas, porque um fornecedor não tinha entregado seu material em tempo hábil. Eu percebo que há uma grande harmonia em tudo que você posta. Alguns são bem delicados, outros são rústicos. Da onde vem a ideia? Provavelmente é sua, tá vendo? Tudo combinando, provavelmente é tudo. Até a cortina. É a mãe que pede, a mãe deixa na tua mão. Quando se trata de decorações infantis, então determinados temas já trazem uma paleta de cores por si só. Vamos pegar como exemplo aquela imagem lá do Hot Wheels. Então ela já é carros, calotas, então a gente consegue harmonicamente trazer o tema para a realidade de cada festa. E quando a gente se trata, por exemplo, de um casamento, as noivas, de repente, já traz para mim uma ideia basicamente formada, uma opinião basicamente formada, em relação ao estilo de cada noiva. Por exemplo, Gi, eu quero uma decoração rústica, eu quero casar no campo. Então eu vou montar para ela todo um projeto de um casamento rústico montado no campo. E a partir daí a gente vai agregando valores a esse sonho. Vai colocando, você pode colocar isso, você pode entrar com um carro antigo, você pode, de repente, colocar uma mesa bicicleta, capim dos pampas, palmeira latânia. Então, a gente tem um mix, N possibilidades no mundo da decoração, por isso, acompanhando cada estilo de cada cliente. As combinações Olha que combinação bem harmoniosa. Então, fala. Essas decorações, assim, elas vão surgindo com um determinado tempo. São paleta de cores que vão virando tendência e a gente consegue acompanhar essas tendências. Por exemplo, tem a tendência Candy Color, que são as cores mais clarinhas. E aí a gente consegue colocar isso tanto na festa infantil, quanto no casamento, quanto no noivado. Agora, a harmonia da montagem dessas cores, o cliente acaba tendo que confiar no nosso bom gosto, porque assim, muitas vezes ele é feito ali na hora, a disposição dessas peças, das cores, o design da decoração por si só. Sim, existem flores que são, eu não entendo nada de flores, existem flores que nascem em determinadas épocas do ano e outras não? Sim, exatamente. O curioso, e isso às vezes muitas noivas não sabem, tem flores que a gente consegue elas no ano todo. Ela é uma flor de época o ano todo. Algumas não. Algumas a gente tem que importar. Por exemplo, o casamento da minha cunhada. Essa eu posso citar nomes, que foi uma referência. Ela quis um buquê que tivesse tulipas, por exemplo. Então eu tive que importar as tulipas para ela, porque não era a época dessas flores. E assim, deu tudo certo. Alguns detalhes a gente acaba nem passando para o cliente e só mesmo executando mesmo. Essa mãe aqui, por exemplo, ela pediu para fazer assim delicado? Essa mãe aí, Paulo, a história dela é bem interessante. Ela fundou a Criarte tem 6 anos. Essa mãe sou eu. É você Essa ali. festa da minha filha de 1 ano. Ficou delicadinho. Muito, muito legal. A escolha do espaço também. Então, assim, eu escolhi essas cores porque, assim, eu queria lançar um tema novo. E por ser a minha filha, e principalmente de 1 ano, quem acaba escolhendo a festa da filha de 1 ano é a própria mãe. Então, a partir daí, de 2, 3, 4 anos, aí já são os filhos. Entendi. É interessante essa questão. Entendi, 1 aninho, né? Essas toalhas de mesa para casamento. Então você vê ali, branco com uma toalhinha creme. Por exemplo, essa, branco com uma toalhinha aqui mais rosé. mais rosé. Isso aí, Gisele,
como que é? A noiva passa isso para você? Vocês entram num acordo? Como que é feita essa escolha dessas cores? Isso aí é praticamente a última coisa escolhida. Ela é a combinação da decoração, ela é um complemento da decoração. Então, se a paleta de cores que a noiva escolheu, por exemplo, foi nos tons de rosé gold, off-white, branco, então esses detalhes das toalhas, os guardanapos, acompanham essa paleta de cores. Elas costumam combinar até com um buquê, não é? Dependendo da flor. Exatamente, exatamente. Gisele, antigamente eu via muito corredor cheio de muitos chegavam a ser arbustos com flores na década de no ano de 2012, era muito exagerado. Hoje as noivas querem clean, não é? Exatamente, Paulo. Hoje a grande maioria das noivas procuram assim uma coisa mais delicada, mais harmônica e assim, o curioso que nessa decoração aí são flores mistas, tem essa opção também. Algumas, né, paróquias permitem que a gente traga também a mistura da flor artificial com a flor natural. E isso acaba minimizando a questão do orçamento das noivas. Dá para misturar artificial com o natural, exatamente. Isso acaba melhorando o orçamento. Tanto na festa... Tanto na festa quanto na cerimônia. Gisele, é possível, é bonito fazer só artificial? Dependendo do horário e do local, sim, Paulo. Por exemplo, à noite, elas não percebem tanto que são artificiais. E as minhas flores, elas são mais minimalistas, são mais, assim, bem próximas do natural. Gisele, você trabalha com passarela de espelho? Trabalho, Paulo. Alguns trabalhos, algumas coisas a gente consegue trazer, sim. Tá? Tem um exemplo aí que a gente fez, o último casamento da Mariliana. Então aí teve todo aquele trabalho com a passarela de espelho. É um fornecedor à parte, mas a gente tem aquela sinergia com o fornecedor. Os horários, ele vem, monta e eu entro com a decoração complementando todo aquele trabalho. Você acha que isso sai... Porque tem muita questão da moda, né? E essa passarela de espelho entrou na moda. Você acha que vai sair? Qual é a sua opinião sobre passarela de espelho? As coisas vêm evoluindo muito rápido, as tendências vêm evoluindo muito rápido. Pode ser que sim, mas para ela sair deve estar vindo algo novo e diferente por aí. Ô Gisele, como você trabalha com muitas cores, você trabalha com combinação de cores, combinação de designer... Eu acredito e desconfio que você também observa a questão da roupa, quando você está andando na rua, a roupa das pessoas, a combinação do terno vermelho com a combinação desse arbusto com esse buquê. Eu acredito que você preste atenção em tudo, porque eu presto atenção nas composições quando eu estou andando na rua. Eu já trabalhei com isso já há 11 anos. Você também é assim? Você observa tudo isso? A gente acaba observando sim, Paulo. Quando a gente está nesse nicho, nesse segmento, então a gente acaba trazendo, englobando isso até nas decorações. Por exemplo, várias noivas às vezes me pedem opinião sobre a cor do vestido das madrinhas. E então, assim, isso vai depender do buquê da noiva, qual foi a paleta de cor que ela escolheu. Então eu consigo, na grande maioria das vezes, opinar na paleta de cores dos vestidos das madrinhas, dos padrinhos, dos pajens, do buquê da noiva. Eu faço os buquês também. Você também faz os buquês? Sim, eu faço os buquês das noivas também. Ô Gisele, esses buquês são feitos há quanto tempo antes do casamento? Os buquês eu acho uma coisa muito íntima e pessoal de cada noiva. Então eu prefiro fazer eles à noite, quando assim eu estou bem concentrada e lembrando dos detalhes que a noiva me pediu. Então eu acabo montando eles provavelmente um dia antes do casamento, para que ela possa pegar o buquê fresquinho e estar do jeito que ela me pediu. Ô Gisele, uma noiva que gosta de uma maquiagem bem forte, pegou aquele vestido mais trabalhado todo fechado, mas parece na que pedraria. Tá tudo na pedraria, bordado. Ela gosta de luzes, como tá aqui, bastante luzes. Ela quer aquele casamento assim mais modernão. Qual é o tipo de cor indicado nesse caso para as madrinhas? Ou isso aí depende da noiva? Em alguns casos depende da noiva. Em outros casos eu costumo indicar uma paleta de cor mais clara para quando esses casamentos que tem mais luzes, para acabar contrastando com a festa no total.
Por exemplo, a noiva escolheu uma decoração vermelha. Então eu não indico que as madrinhas estejam num bordô, porque não dá aquela sintonia das cores. Então eu indico Entendi. uma tonalidade oposta para que o resultado como um todo seja legal no final. Gisele, existe um horror. É a pior coisa que acontece em casamento, é a questão da chuva e a cliente escolher um lugar aberto porque ela queria pôr de sol, ela queria casar de dia. Gisele, você tem uma noção de época que é mais indicado, ninguém tá garantindo nada. Você tem uma noção de época que é mais indicado casar ao ar livre? Paulo, o que que acontece? A indicação, de repente, não é nem casar ao ar livre. É a pessoa, a noiva, no caso, ter noção do mês que ela vai casar, porque, assim, hoje em dia a gente está bem atemporal, essa questão de chuva, sol. Então, assim, ela prestar atenção se a gente tem um plano B para desenvolver no local. O que que seria um plano B? Gi, eu tenho 200 convidados. Mas a noiva escolhe um local que cabe 100 convidados. De repente, no dia chove, então o decorador, ele não tem condição de deslocar tudo isso para uma área coberta. Então, acaba comprometendo os fornecedores. Fotógrafo, buffet. Então, envolve tudo. E no dia que era para ser um sonho, acaba se tornando um pesadelo. Então acontece muito e as noivas têm que tomar muito cuidado em relação à escolha do local, a quantidade de convidados que comporta naquele local. Se a gente tem um plano B, se dá para colocar uma tenda em caso de chuva, se dá para a gente deslocar uma cerimônia em caso de chuva, para que tudo ocorra bem e aquilo fica marcado por toda a vida. Por exemplo, a noiva quer arriscar casar de dia. E é lindo, eu aprovo, tá? Eu aprovo porque eu amo foto. Mas aí, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, são 200 convidados, né? Exatamente. O certo, então, ela quer casar de dia e vamos supor que é fevereiro. Fevereiro tá dando muita chuva. Não é, antigamente não dava muita chuva em fevereiro não, mas tá dando muita. Suponhamos, ó, o certo, então, é a pessoa que vai casar com 200 convidados. O certo, então, é ela contratar um local que seja aberto, mas que caiba pelo menos 350, quase o dobro, não é? Exatamente. O certo é ela analisar, então, o seguinte, então, se no local coberto deste evento, caberia os 200 com a sua decoração. É isso? Exatamente, Paulo. Por exemplo, de repente, na hora de contratar esses locais, o próprio fornecedor do local fala, olha, cabe 200 pessoas. Mas o que ela tem que entender? Que dentro desse local que cabe 200 pessoas, nós precisamos colocar a decoração, nós precisamos colocar o aparador do buffet, precisamos colocar, de repente, um DJ. Então, isso tudo vai diminuindo o espaço, né? E não fica aquela coisa compacta. Então acaba criando transtorno em caso de chuva e a gente não tem um plano B de deslocar todo esse trabalho para dentro da área coberta. Então, entenderam a ideia? O meu casamento é para 200 pessoas e o local é aberto. A parte fechada cabe 100. Então, se chover, acabou o seu casamento. Acabou. Porque aí vai o DJ tudo para lá e aí como é que vai fazer? Acabou o seu casamento. Entendeu? Paulo, então eu não faço? Faz sim porque é lindo. Na minha opinião, casamento de dia é o casamento. Né? A gente usa aquelas lentes de foco, a Gisele coloca aquelas decorações, aquele verdinho mais claro. Cara, fica top as entradas, tudo. Só que tem esse grande problema aí. Você já enfrentou? Eu já enfrentei casamentos com chuva, o decorador lá passando o rodo, suado. Muito. A mulherada com medo de craquelar a base. Já passou, viu? Cenas feias? Nossa, Paulo, já. Vi noivas chorando. Nossa, meu Deus do céu. Madrinhas que colocava lá o pé na lama mesmo. Nossa, meu Sujava Deus. a roupa antes de acontecer a cerimônia. Então eu já vi situações bem constrangedoras. E eu não aconselho tentar passar por isso. Gi, mas então não vou casar ao ar livre? Concordo com o Paulo. É lindo, é maravilhoso. Eu adoro fazer festas ao ar livre, mas desde que você esteja em um local que comporta essa quantidade em caso de plano B e que você consiga aproveitar também a parte externa, que é o campo, para a realização desse sonho, de todo o contexto mesmo desse trabalho. Ela está com parceria conosco, Equipe Dream. Nós somos parceiros de todos, não quer dizer que você só contrata a Gisele na Equipe Dream ou só me contrata na Equipe Dream. Você pode me contratar e contratar a Gisele.
Mas nós temos uma parceria para quê? Para facilitar caso você queira, esteja com pouco tempo e queira que nós já apresentamos para você todos os integrantes da nossa equipe. É tudo nesse nível assim, ó. A Gisele, está o DJ Paulinho, o Anderson. Então tem uma galera lá que é uma galera empenhada, né? E eu fiquei muito feliz dela aceitar, porque eu vi nela aquela coisa de querer agarrar e fazer bonito para impressionar o cliente. É pecado? Isso não é. Agarrar para fazer bonito, eu gosto de agarrar, fazer bonito, eu gosto que a pessoa me marca, fala, nossa, que fotógrafo top, as fotos ficou bala, e fica até achando que eu usei Photoshop, e ela é desse mesmo naipe. Ela chega e pega, entendeu? Ela não é boca aberta. Então faz parte da equipe Dream, mas nós somos parceiros de todos, né? Nós não somos uma equipe fechada que trabalhamos só nós, beleza? Então ela faz parte. E você pode mandar um orçamento, você vai ter desconto, fechando com a gente, vai ter desconto sim, tá bom? Até uns 15% de desconto a gente dá, beleza? Gisele, pode fazer suas considerações finais aqui, olhando para essa câmera, Gisele. Paulo, eu agradeço muito o convite de estar aqui, cheguei um pouquinho, né, ansiosa para gravar e tudo, fiquei muito feliz pelo convite também para a equipe Green, né? Que assim, algo que eu acho que tem muito a evoluir, a agregar. Então, assim, eu conheço o trabalho dos outros parceiros, conheço o seu trabalho, o qual admiro muito. Eu acho um trabalho, assim, top de linha. Então, assim, dá para ver que o material que vocês trabalham é de primeira. Então, assim, gratidão por esse convite, estou muito feliz. Vou agregar muito, gosto muito dessa parte de inovar, de evoluir, de procurar tendências e de aplicar isso de acordo com cada cliente. Então, é isso. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui gravando esse podcast. Se tiver alguma dúvida que não foi sanada aqui no decorrer desse diálogo, desse debate, na verdade, né, Paulo? Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, vocês podem deixar perguntas, que é um prazer voltar aqui de novo para responder a todos na medida do possível.